Há algo acontecendo neste exato momento, algo que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que pode transformar completamente a maneira como você enxerga o mundo espiritual. E o mais impressionante está na Bíblia o tempo todo, mas foi escondido pela distração, pelo medo e pela ignorância espiritual. Os 7 Espíritos de Deus, sim, 7, não são apenas um símbolo, não são apenas uma metáfora. Eles existem, eles se movem, eles trabalham, e eles estão muito mais presentes na sua vida do que você imagina. Mas quase ninguém fala sobre isso. E talvez seja por isso que o inimigo não quer que você continue ouvindo. Se você está aqui agora, não é coincidência. Alguma coisa está prestes a despertar dentro de você. Poucos têm coragem de tocar nesse tema. Porque falar sobre os 7 Espíritos de Deus é entrar em um território espiritual profundo, quase proibido, revelado apenas àqueles que realmente desejam conhecer a verdade. João viu esses espíritos diante do trono. Isaías os descreveu em detalhes, e Jesus agia através deles. Mas, por séculos, essa revelação permaneceu oculta, ignorada, mal compreendida. E hoje, ela está sendo exposta. E por que isso é tão importante? Porque esses 7 espíritos não são 7 deuses. Eles são 7 manifestações perfeitas do único Espírito de Deus. Eles representam a plenitude, a totalidade, a completude do poder e da presença divina. E o que pouca gente percebe é que eles estão no céu, diante do trono mas também operando na terra. Operando agora, operando na sua vida. O que você vai ouvir pode mudar tudo. Você precisa ouvir isso, porque o que estou prestes a revelar não é apenas conhecimento teológico, mas uma verdade espiritual que tem o poder de transformar atmosferas, quebrar cadeias internas e despertar algo que talvez esteja adormecido dentro de você há anos. Os 7 Espíritos de Deus não são um mistério distante ou simbólico, mas uma realidade viva, atuante e profundamente conectada com a forma como o céu se manifesta na terra. Cada um deles carrega uma dimensão única da presença divina. E compreender isso é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando essa revelação entra no espírito, algo se abre, algo se realinha, algo renasce. E é isso que vai começar a acontecer com você agora. O primeiro deles, o Espírito do Senhor, não é apenas uma presença, mas a própria autoridade que desce sobre alguém quando Deus decide agir diretamente. Ele não vem de forma tímida ou sutil. Quando ele se manifesta, ambientes mudam, pensamentos se alinham e uma convicção profunda toma conta da alma. É por isso que às vezes você sente uma força que não tinha, uma clareza que não existia, uma coragem que parecia impossível. Essa intervenção não é sua, é Ele. Quando o Espírito do Senhor toca alguém, é como se o céu respirasse dentro da pessoa. Esse Espírito central é o que abre caminhos onde não havia nenhum. É o que rompe cadeias que pareciam impenetráveis. É o que eleva pessoas de lugares de dor para posições de propósito. Muitas vezes, você já experimentou isso sem perceber. Momentos em que tudo dizia para recuar, mas uma voz interna dizia: continue. Essa voz não era apenas sua consciência. Era o Espírito do Senhor. Ele não se manifesta para quem é forte, mas para quem depende. Não para os autossuficientes, mas para os que reconhecem: eu não posso sozinho. E quando esse Espírito toca a vida de alguém, algo muda profundamente. Não é um sentimento passageiro ou emocional, mas um realinhamento espiritual que marca a alma. É como se Deus colocasse a mão no seu ombro e dissesse: eu estou aqui. É essa presença que move montanhas invisíveis, que muda diagnósticos espirituais, que restaura áreas quebradas do coração. É Ele quem ajusta o que está desalinhado, quem fortalece o que estava fraco, quem ilumina o que estava escuro. E talvez você esteja sentindo algo assim agora mesmo. Mas além desse Espírito central,
Existe outra dimensão que poucos entendem. O espírito de sabedoria. Esse espírito não diz respeito apenas à inteligência, mas à capacidade divina de enxergar o que a mente humana não alcança. Sabedoria espiritual é quando você começa a ver como Deus vê, a entender o propósito dentro do caos, a discernir caminhos que parecem confusos. Quando Jesus falava, ele não apenas transmitia palavras, ele liberava sabedoria. Por isso suas respostas calavam multidões e desmontavam armadilhas. É esse mesmo espírito que repousou sobre Davi, permitindo que um simples pastor se tornasse um rei sábio e capaz de governar um povo inteiro. Não era experiência, era sabedoria espiritual. Essa sabedoria também acompanhou Salomão, e foi tão profunda que líderes do mundo inteiro viajavam apenas para ouvir o que ele tinha a dizer. E ainda hoje, esse espírito está disponível para quem busca, para quem se humilha, para quem diz: Senhor, me mostra aquilo que eu não vejo. Muitas derrotas espirituais acontecem não porque falta força, mas porque falta sabedoria. Sem sabedoria, a pessoa luta batalhas erradas, gasta energia onde não precisa, se machuca onde Deus nunca pediu para ela ir. Mas quando o espírito de sabedoria toca alguém, tudo muda. Decisões se tornam mais leves, caminhos ficam mais claros, problemas deixam de parecer gigantes, e o coração se torna mais estável. Porque quem recebe sabedoria divina recebe também direção divina. E essa sabedoria não é um privilégio de poucos especiais. É uma promessa para todos que pedem com sinceridade. Deus nunca negou sabedoria a ninguém que a buscasse genuinamente. E talvez você esteja passando por algo agora que só será resolvido quando você parar de tentar entender sozinho e permitir que o espírito de sabedoria ilumine o seu caminho. Quando isso acontece, o impossível se torna simples e o complicado se torna claro como água. Depois da sabedoria, surge outra manifestação poderosa: o espírito de entendimento. Esse espírito não apenas te faz saber, mas faz você compreender. É quando aquilo que estava escuro se ilumina, quando aquilo que era confuso se revela, quando aquilo que parecia apenas letra se transforma em voz. É Ele quem transforma a Bíblia em conversa viva, quem faz você ler um versículo e sentir como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. O espírito de entendimento conecta peças que você nunca conectou. Ele te faz perceber por que certas coisas acontecem, qual o propósito por trás de determinadas batalhas, e o que Deus está formando dentro de você em cada processo. Ele tira a venda dos olhos espirituais e revela o que estava oculto. E quando isso acontece, você não apenas entende o que Deus faz, você entende por que Ele faz. Isso te dá paz, maturidade e uma confiança que nada pode abalar. O espírito de conselho é uma das manifestações mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais poderosas de Deus, porque Ele fala diretamente ao coração humano. É por isso que, em momentos de indecisão profunda, você sente aquela direção interna que parece surgir do nada, mas que traz uma clareza impossível de ignorar. Essa voz não é mero instinto, é direção divina. Deus aconselha, orienta, corrige, puxa de volta e às vezes até impede você de entrar em caminhos que destruiriam sua paz. É Ele cuidando de você no silêncio. Muitas pessoas vivem perdidas porque ignoram esse espírito, porque correm atrás de conselhos humanos, quando o céu está tentando falar com elas. E quando a pessoa ignora, tudo trava. Caminhos que deveriam estar abertos se fecham. Decisões se tornam mais difíceis. E a alma fica pesada. Mas quando alguém decide ouvir essa voz, obedecer essa direção, seguir essa impressão interna, algo extraordinário acontece. O caos se organiza, a dúvida se dissolve, e um caminho claro surge, onde antes só havia confusão. Esse é o poder do espírito de conselho. Existem momentos em que Deus fala através de pessoas, de situações,
e até de portas que se fecham de forma inexplicável. Em todos esses casos, é o espírito de conselho dizendo: não é por aqui. Mas também existem momentos em que ele abre uma porta que você nunca imaginou. E o coração arde com a sensação de que aquele é o passo certo. Quando isso acontece, não hesite. Esse espírito guia com firmeza, mas também com ternura, conduzindo você pelo caminho que Deus preparou antes mesmo de você nascer. E então, depois do conselho, chegamos ao espírito de fortaleza. Esse espírito é responsável por manter você de pé quando tudo em você quer cair. É a força que aparece do nada, o fôlego que surge no fim da linha, a coragem que nasce quando tudo ao redor grita para desistir. Essa força não é emocional, não é física e não é mental. É espiritual. E é exatamente por isso que tanta gente se confunde tentando se apoiar em suas próprias forças e fracassa. Fortaleza não nasce da carne, nasce do céu. Quando você pensa que não aguenta mais e mesmo assim continua, isso não é a resiliência humana. Isso é o espírito de fortaleza. Quando você está cansado, exausto, quebrado, mas ainda assim encontra um motivo para levantar pela manhã, isso não é acaso. É Ele te sustentando por dentro. Esse espírito entra em ação nos momentos em que tudo parece perdido, e ele te capacita a atravessar tempestades que destruiriam qualquer outra pessoa. Poucos têm coragem de admitir isso, mas muitos cristãos estão espiritualmente fracos porque tentam lutar sozinhos. Eles não percebem que a força que realmente sustenta não vem da motivação, não vem da emoção, nem do esforço humano, mas da presença de Deus dentro deles. E quando essa fortaleza desce, algo muda no espírito. A pessoa que estava caída se levanta. A que estava quebrada se reconstrói. A que estava perdida se encontra. Essa é a força sobrenatural que vem do próprio trono. Em seguida, encontramos o espírito de conhecimento, que não tem nada a ver com saber muitas coisas, mas com discernir aquilo que seus olhos não veem. Esse espírito revela o que está escondido nas situações, nas pessoas e até nas batalhas espirituais que você enfrenta. Ele mostra a raiz do problema, a intenção por trás das atitudes e o verdadeiro inimigo operando por trás de conflitos aparentemente naturais. Esse discernimento é uma das armas mais poderosas da vida espiritual. É esse espírito que te faz sentir que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. É ele que te alerta sobre pessoas que se aproximam com intenções duvidosas, sobre caminhos que parecem perfeitos, mas escondem armadilhas. E também é ele quem te mostra quando algo é de Deus, quando algo é resposta, quando algo é provisão. O espírito de conhecimento abre sua visão interna e te permite enxergar além da superfície. Sem ele, você vive enganado. Com ele, você vive protegido. Esse espírito também atua durante batalhas espirituais, revelando estratégias do inimigo antes que elas se concretizem. Ele expõe ciladas, rebela ataques, antecipa problemas e fortalece você para agir com sabedoria e discernimento. Quem caminha com esse espírito jamais é pego desprevenido, porque o céu sempre avisa antes. E quando ele abre seus olhos, aquilo que antes era confusão se torna claro. Aquilo que parecia ameaçador se torna pequeno. E aquilo que parecia impossível se torna simples para Deus. E então, chegamos ao sétimo. O espírito de temor do Senhor. Esse espírito é a chama que mantém o coração alinhado, puro e sensível à voz de Deus. Ele não produz medo, mas reverência. Ele não afasta, aproxima. Ele restaura aquele respeito profundo pela presença divina, aquele sentimento de santidade que faz você perceber que Deus não é alguém distante, mas o Criador do universo presente na sua história. Sem esse espírito, o cristão se torna frio. Com ele, o fogo interno nunca se apaga. É o espírito de temor do Senhor que nos faz voltar ao primeiro amor, que reacende aquela chama que o tempo, a rotina e as lutas tentaram apagar.
É Ele quem desperta lágrimas sinceras, quem traz arrependimento verdadeiro, quem quebra o orgulho e abre espaço para Deus agir. Quando Ele se manifesta, o coração treme, não de pavor, mas de reconhecimento da grandeza divina. E é esse Espírito que prepara o caminho para avivamento, transformação e santidade genuína. Sem esse Espírito, a fé se torna mecânica, vazia, repetitiva. As orações viram palavras, os louvores viram canções, a Bíblia vira texto. Mas quando o temor do Senhor se manifesta, tudo volta a ter vida. A palavra volta a queimar, a oração volta a fluir, e a presença de Deus volta a ser doce como mel. Esse Espírito devolve ao cristão aquilo que ele nem percebeu que tinha perdido: sensibilidade espiritual, e quando ela volta, a alma respira novamente. Os 7 Espíritos de Deus operam como um sistema completo, uma plenitude perfeita que revela o caráter, o poder e a presença divina. Eles não são 7 deuses, mas 7 expressões da mesma essência divina, agindo de forma harmoniosa e poderosa. Cada um deles complementa o outro, formando um todo que sustenta o governo espiritual do céu. E é por isso que João os viu diante do trono, porque eles representam a totalidade da ação do Espírito Santo. Pouca gente sabe disso, mas a visão de João em Apocalipse não foi simbólica, menos foi literal. Ele realmente viu 7 manifestações espirituais diante do trono, representadas como tochas de fogo, porque fogo na Bíblia significa presença, pureza e movimento. Essas tochas queimam continuamente, indicando que Deus age sem cessar, que o Espírito está sempre operando, sempre iluminando, sempre revelando. E essas tochas revelam a natureza multifacetada do Espírito Santo. Em Apocalipse 5:6, quando João descreve Jesus com 7 olhos, ele não está falando de um monstro simbólico, mas de percepção plena. Os 7 olhos representam os 7 Espíritos enviados por toda a terra. Em outras palavras, nada escapa aos olhos de Cristo. Nenhum acontecimento, nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum clamor. Ele vê tudo, sabe tudo, discerne tudo, porque opera através da plenitude dos 7 Espíritos. Isso significa que você nunca está sozinho, menos nem invisível. Essas manifestações não estão restritas ao céu. Elas são enviadas à terra. Elas andam entre nós, operam em nós e se manifestam através de nós, quando nos rendemos ao Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que esses Espíritos são enviados por toda a terra. Eles não habitam apenas o trono, eles habitam a vida daqueles que pertencem ao reino. Quando o céu quer agir na terra, ele age através desses 7 fluxos espirituais que carregam sabedoria, poder, fortaleza, conselho e revelação. O céu inteiro opera através do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera através dessas 7 manifestações. Por isso, quando alguém diz sentir algo diferente, muitas vezes está percebendo uma dessas dimensões. Quando alguém recebe entendimento repentino, sabedoria profunda, direção clara, força sobrenatural, discernimento espiritual ou reverência santa, é porque um dos 7 Espíritos se manifestou. E compreender isso é entender como Deus age de forma prática e constante na vida humana. E agora que você conhece essas manifestações, algo poderoso começa a acontecer. Sua sensibilidade espiritual aumenta, porque conhecimento espiritual não é apenas informação, é alinhamento. Quanto mais você entende, mais você percebe. E quanto mais você percebe, mais você discerne. É como se uma névoa começasse a desaparecer da sua mente, revelando coisas que antes você nunca havia notado. Isso é obra do Espírito em você. A partir deste momento você começa a enxergar a presença de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. A Bíblia ganha vida, a oração ganha profundidade, o louvor ganha presença, o cotidiano ganha propósito, porque agora você entende
que Deus não age de forma aleatória, menos ele age através de dimensões específicas. Cada uma com uma função, cada uma com um propósito, todas trabalhando juntas para te moldar, te proteger e te conduzir ao destino que ele preparou. E quando essa verdade entra no seu espírito, você nunca mais é o mesmo. A vida espiritual deixa de ser pesada e passa a ser consciente. Você para de lutar sozinho para se culpar, para de se perder em confusões desnecessárias. Porque agora você entende como o céu funciona, como Deus fala, como o Espírito Santo se move. E isso não apenas abre sua visão, menos abre seu futuro. Você começa a caminhar não na força do vento, mas na força do Espírito. E esse é o início de uma transformação profunda. E mesmo que ninguém tenha percebido o peso que você carregou hoje, Deus viu. Ele viu cada pensamento que você lutou para não alimentar, cada palavra que você engoliu para não ferir ninguém, cada lágrima silenciosa que você sufocou enquanto sorria por fora. Ele viu porque ele estava lá, menos mais perto do que você imaginava. Nada passou despercebido pelo olhar daquele que conhece suas batalhas antes mesmo que você as enfrente. Às vezes, você acha que está lutando sozinho, mas não está. A presença dele te acompanhou em cada passo, mesmo nos momentos em que tudo parecia escuro demais para perceber qualquer luz. E talvez você não entenda, mas muita coisa que você enfrentou hoje não foi apenas circunstância. Foi batalha espiritual. Porque toda vez que você dá um passo em direção ao propósito, algo tenta te empurrar de volta. Toda vez que você decide permanecer firme, algo tenta te fazer desmoronar. Mas mesmo assim, você continua. Você insiste. Você se levanta. E isso é a prova de que existe algo dentro de você que não vem deste mundo, menos algo que Deus colocou, algo que o inimigo não consegue apagar. E é por isso que esta mensagem chega até você agora. Não é por acaso. Não é coincidência. É porque você precisava ouvir que Deus viu a sua força, mesmo quando ninguém mais viu. Ele viu o bem que você fez quando ninguém estava olhando. Ele viu o amor que você deu quando você mesmo estava cansado. Ele viu o perdão que você ofereceu mesmo quando tudo dentro de você gritava o contrário. Ele viu cada escolha silenciosa que te aproximou dele. E mais importante, ele viu sua dor. Uma dor que você tentou esconder, mascarar, ignorar. Mas ele sabe, ele conhece, ele entende de uma forma que ninguém jamais conseguirá entender. E agora ele diz: filho, filha, eu estou contigo. Ainda aqui, ainda presente, ainda sustentando o que você acha que vai cair, ainda fortalecendo o que você acha que não tem mais força, ainda curando feridas que você nem sabe nomear. Porque existe algo que você precisa lembrar. Você não está sendo destruído. Você está sendo moldado. Você não está perdendo. Você está sendo preparado. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado. E tudo o que hoje parece peso, amanhã será evidência de vitória. Então não desista. Não pense que tudo isso é em vão. Não deixe a dor falar mais alto que a promessa. Você está mais perto do que imagina. Há coisas acontecendo no invisível que você ainda não pode ver. Deus está movendo peças, abrindo portas, desfazendo laços, quebrando ciclos, alinhando pessoas, preparando caminhos. E quando chegar a hora, vai chegar, tudo fará sentido. Continue, porque mesmo cansado, você já avançou muito mais do que imagina. Continue, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Agora, continue, porque aquilo que você enfrentou hoje está construindo a pessoa que você precisará ser amanhã. Continue, porque o céu inteiro torce pela sua vitória. Isso que você ouviu hoje não é teoria, é revelação. É parte da estrutura espiritual do céu. É como Deus governa, como Ele age, como Ele se manifesta. E se essa mensagem chegou até você, é porque Deus está despertando algo no seu espírito. Você não está ouvindo isso por acaso. Você foi atraído por Ele, chamado por Ele, preparado para algo maior.
Os 7 Espíritos de Deus não estão distantes. Eles estão trabalhando dentro de você, preparando você, moldando Bok. E nada menos, absolutamente nada menos, é coincidência. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E não saia ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.